Eu sofri demais até reconhecer que Jesus morreu na cruz pra me salvar. Eu vivia enganado, sem nenhuma direção, quando Ele estendeu-me a sua mão. Eu quero ver tua glória, sei que vou chegar, para sempre adorando vou estar. Vou cantar no coro dos anjos também, na Nova Jerusalém. Que bom que você está aqui, que podemos nos encontrar mais uma vez para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Nós temos meditado a respeito do nosso relacionamento com Deus, sobre aquelas pessoas que testemunharam a respeito de Cristo, sobre o testemunho que o próprio Cristo deu de si mesmo, e também aquilo que João declarou como sendo o seu propósito. Eu separei estes testemunhos, eu separei estes sinais, para que vocês, lendo, possam crer e, crendo, tenham vida em seu nome. Hoje nós queremos meditar um pouco sobre a certeza que Jesus quer nos dar da vida eterna, as suas afirmações sobre isso, para que você também tenha no seu coração essa certeza que domina o coração e que dirige o nosso caminhar por este mundo. Terminamos esta série nesta quarta-feira. A partir da quarta-feira seguinte, nós vamos meditar sobre o Deus de promessas, esse Deus a quem buscamos em oração, esse Deus do qual nos tornamos filhos através de Jesus Cristo, este Deus de quem nos tornamos amigos através de Jesus Cristo. Quero convidar você então a nos mantermos juntos nesta meditação da Palavra de Deus, que vai dirigir o nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa razão e nos envolver com a paz de Deus. Lembrar também que você não deve se esquecer de continuar intercedendo pelo nosso país, pela nossa igreja, pela sua própria vida e pelas pessoas que estão ao seu lado. Que todos possam ser influenciados pelo Evangelho de Jesus Cristo, pelas verdades que Deus nos revela através da sua palavra. Que Deus te abençoe. Quero orar por você neste instante. Prepare a sua Bíblia, deixe aberta no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 24. Ali está afirmado que através de Cristo Jesus nós passamos da morte para a vida. Já passamos da morte para a vida. Então que a vida se manifeste na sua vida. Fecha os teus olhos, vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos mais uma vez o privilégio deste momento e te pedimos, ó Deus, que a vida abundante que o Senhor prometeu aos seus discípulos seja uma realidade na vida daqueles que vêm te buscar neste instante. Daqueles que desejam, ó Deus, estar na Tua presença, te honrar, te servir e também, ó Deus, receber de Ti toda promessa, receber de Ti, ó Deus, todo o cuidado que só o Deus soberano pode trazer sobre suas vidas. Ouve a nossa oração, ó Deus, envolve o nosso coração com a Tua paz, é a nossa oração no nome precioso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Deus. Antes da meditação, você vai ouvir ou vai assistir mais um vídeo a respeito da campanha nacional de evangelização, da qual todos nós estamos sendo desafiados a participar. Assista e prepare o seu coração para a meditação. Eu venho de uma criação cristã, né? Embora eu fui filho adotivo num lar, e nessa idade da adolescência eu me rebelei. Então, meu relacionamento com a minha avó, quando eu era pequena era bom, mas conforme eu fui crescendo, ela foi falando sobre o
porque que minha mãe me abandonou, meu pai me largou, então eu fui crescendo aquela criança meio revoltada. Acabei saindo de casa muito cedo, com 15 anos, voltei depois, mas aí a vida já não era mais a mesma. Eu conheci as drogas, né? E aí foi ladeira abaixo. Com 17 anos eu comecei a usar droga e fui gostando, fui tendo prazer naquilo e fui usando. Aí com 21 anos eu conheci o Paulo. Né, e ali a gente começou a uma vida juntos, né? Os dois, né, tinham consumo de drogas. Aí ele me levou pro Brás junto com ele quando ele foi ser gerente no Brás para traficar. Eu fui junto com ele. Aí nós fomos traficar, fomos traficantes por 2 anos. E aí foi vindo os filhos. Veio o primeiro filho, depois veio o segundo, a terceira. Eu saía, trabalhava, voltava para casa, cuidava da casa, cuidava dos filhos. E quando meus filhos dormiam, eu esperava eles dormir para poder usar droga. Cristo é a única esperança. 2 missionários batistas, eles estavam passando, distribuindo panfletos, né? E aí convidaram a gente para estar indo numa salinha que estava sendo montada. Teve o Dia das Crianças e a igreja estava fazendo uma comemoração e convidou a gente para ir levar as crianças. Na época eu não dei muita atenção, né? Eles passaram alguns dias antes da festa. Aí a gente foi e levamos as crianças e acabamos conhecendo. Meu marido gostou muito de ir. E ali eu comecei a frequentar, comecei a gostar dos cultos. Só que, de repente, por causa da droga, a gente usava droga e ia pra igreja. Eu vi depois que não era normal. Que não era isso que mamãe deveria fazer. Eu sempre dei muita atenção para as crianças, né, no momento que estava sóbrio, né? Só que, infelizmente, por causa da droga, eu muitas vezes deixava de dar a atenção que eles mereciam, que eles precisavam realmente, né? O Conselho Tutelar levou os meus filhos, né? Deram a guarda para minha sogra. Aí falaram que se eu me internasse, eu podia pegar as crianças de volta. E aí, quando a gente teve, né, que a gente perdeu mesmo tudo, aí a gente precisava de ajuda. Aí eu lembrei que na igreja eles falavam muito da Cristolândia. Aí a gente saiu pelas ruas procurando a Cristolândia. Então a Mona Lisa, ela chegou no projeto muito sofrida por conta do vício, da droga e por conta dela ter perdido os filhos para o Conselho Tutelar. E quando ela chegou, ela pensava só no dia de ir embora. Então, as meninas brincavam comigo falando que eu tava engordando. E eu falava pra elas, é porque eu tô comendo. E todo mundo da casa já sabia que eu tava grávida, menos eu. Aos 6 meses, quando ela descobriu que estava grávida, ela começou a pensar em ir embora ou fazer alguma coisa que ela não ficasse com a criança. Eu rejeitei ela quando estava grávida, eu queria dar ela, De verdade, eu ainda não tinha um relacionamento verdadeiro com Jesus. Mas a gente começou a conversar, a mostrar para ela o quanto Deus a amava e o quanto Deus amava a criança. E ela começou a entender esse amor de Deus e ela decidiu ficar com a criança, decidiu contar para o marido, né, que estava grávida. E é a coisa mais importante da minha vida hoje. E a alegria, de verdade. Agora eu sei a experiência do que é ser mãe de verdade, do que é cuidar, do que é dar um banho, do que é dar uma comida, do que é cuidar das pequenas coisas. Coisas que eu não fiz no passado por conta da drogadição. A palavra de Deus, ela me ajuda muito, ela me fortalece muito nesse caminho. Ele pensava talvez que nada disso que está acontecendo aqui agora, hoje na vida dele, poderia acontecer. E Jesus, para mim, né, é o Filho de Deus. Jesus, para mim, ele é mais do que isso. Ele é um amigo, ele é um consolador, ele é minha fonte de apoio, minha fonte de vida. Hoje, Jesus para mim é tudo na minha vida. Hoje em dia eu vejo a diferença que faz uma pessoa quando se encontra de verdade com Cristo. Que a gente pode ser feliz sem drogas, a gente pode ser feliz com Cristo, a gente pode ser feliz com tudo. Dá para ser feliz do jeito certo, não preciso da droga para ser feliz. E ele continua ajudando a gente dia após dia, porque se não fosse por Cristo eu não estaria aqui hoje. Ele preparou todo o caminho para mim estar aqui hoje. Eu não tenho palavras para agradecer tudo que ele me deu. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil para a santa liderança do Evangelho no Brasil.
Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 24. Nestas últimas quartas-feiras temos meditado a respeito do nosso relacionamento com Deus. A palavra de Deus nos afirma que nem todos são filhos de Deus, mas somente aqueles que creem em Jesus é-lhes dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Dessa maneira, aprendemos também que é somente Jesus que é capaz de saciar esta sede da alma que todo ser humano tem. Nós aprendemos que qualquer pessoa pode ir a Jesus, basta crer. E que crer é colocar a nossa confiança em Cristo Jesus para a nossa salvação. Por isso que eu gostaria de ler João 5, verso 24. É um versículo que fala a respeito do propósito de Deus para nós e do que Ele vai fazer em nossa vida. Lá em João 5, 24, diz assim: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Esta é a palavra que nutre de certeza o coração daquele que creu em Cristo Jesus. A promessa de Jesus de que quem crê já tem a vida eterna, já passou da morte para a vida, não está condenado. Ele reafirma esta mesma verdade no capítulo 3, lá no verso 18, quando diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. E no verso 36 ainda do capítulo 3, ele reafirma isso dizendo: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O verso 24 que lemos do capítulo 5 diz que quem crê em Jesus já passou da morte para a vida. Esta é a afirmação de Jesus que ele repete nas suas pregações para nutrir de certeza o coração daquele que vem a ele. É por isso que nós aprendemos, como um grande escritor disse, que nós precisamos entender quem é Jesus. Ou ele é um charlatão, está enganando todo mundo, fazendo afirmações das quais sabe que não pode cumprir, ou ele é um louco, fazendo afirmações que jamais cumprirá, porque nem ele mesmo sabe que não pode cumprir, ou então ele é o que ele afirma ser, o Filho de Deus, aquele que outorga a vida eterna a todo aquele que nele crê. Ele vai fazer uma afirmação também que em João 10, 27 e 28, dizendo que aquele que crê é chamado de sua ovelha, é aquele que está no seu rebanho, é aquele que está sob os seus cuidados. E então ele afirma que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Acho que coisa tremenda. Jesus faz a promessa e Jesus também afirma e garante que, além de dar a vida eterna, não pereceremos e das suas mãos jamais seremos arrancados. Isso significa dizer que jamais deixará de cumprir aquilo que tem prometido àqueles que creem em seu nome. São estas palavras, são estas afirmações tão categóricas da parte de Jesus que nutrem de certeza o coração daquele que nele crê. São estas afirmações que vamos experimentando ao caminhar com ele e a sermos alvos do seu cuidado, ou seja, ao nos tornarmos as ovelhas do seu pastoreio, as ovelhas que ele cuida. Das minhas mãos, ninguém vai arrancá-las. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão. É esta promessa que deve dominar o nosso coração, é a partir dela que cremos e é a partir dela que passamos a viver na certeza de que Jesus vai cumprir cada uma delas.
João 15:12 ainda afirma Jesus dizendo o seguinte: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. E no verso 13:35, ele diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Aqueles que são alvos do amor de Deus através de Cristo Jesus, aqueles que são envolvidos por este amor, aqueles sobre quem este amor é derramado através de Cristo Jesus, são marcados por este amor. Jesus nos coloca num outro patamar de relacionamento e diz: olha, a maior prova que você tem do meu amor é que agora você é meu amigo. Esta é a grande prova, eu morri por você. E o meu mandamento agora é este: a partir deste relacionamento que nós mantemos, nós vamos viver no mundo, nós vamos expressar este amor ao mundo. Isto é o que Jesus diz que nós devemos fazer. João 15:14, ele ainda afirma o seguinte: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Quer ser amigo de Jesus, quer ser envolvido pelo seu amor, quer ser alvo deste amor na sua vida, você precisa se aproximar de Jesus, colocar a sua confiança nele e crer é a ordem dele. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno, e a ordem de Jesus é crer para poder se tornar filho de Deus. O capítulo 12 de João, no verso 26, diz assim: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, meu servo também estará, e aquele que me serve, meu Pai o honrará. É outra maneira de Jesus dizer: olha, caminhe comigo, você está agora debaixo do meu cuidado, e me servindo, e me obedecendo, e amando como eu tenho mandado, você será honrado pelo Pai. Isso significa que as promessas de Jesus serão cumpridas. O Pai está sendo dado como aval destas promessas. Lá em João, ainda verso 16, verso 24, diz que até agora vocês não me pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. É por isso que oramos em nome de Jesus. Não o fazemos porque achamos bonito, mas o fazemos porque o próprio Jesus nos ordenou que fizéssemos, porque a partir de agora colocamos a nossa confiança em Cristo Jesus, no sacrifício que Ele realizou em nosso lugar, nas promessas que Ele nos fez, e a partir disso podemos crer. Pedimos a Deus que nos ouça, que nos atenda, não pelos nossos próprios merecimentos, mas pelos merecimentos de Cristo Jesus. Que Ele nos enxergue através de Cristo. Jesus é tão fantástico em suas afirmações, tão categórico, tão poderoso para nos dar segurança e certeza da salvação, que no capítulo 14, verso 26, ele diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Jesus morre em nosso lugar para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Ele nos coloca num outro tipo de relacionamento, não somos mais distantes, mas agora somos tratados como filhos, somos envolvidos pelo seu amor e agora, além de sermos alvos, somos também instrumentos do amor de Deus no mundo. E Jesus aqui vai dizer que, olha, vocês terão sempre um conselheiro, vocês não estarão sós. O Espírito Santo vai nos fazer lembrar de todas as coisas que Jesus nos disse, nos prometeu, afirmou que faria em nós e através de nós. Esta é mais uma verdade, mais uma experiência que nutre de certeza o nosso coração. Inclusive porque no versículo 27, Jesus afirma: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou.
Não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o coração de vocês. Jesus está falando desta paz. Em primeiro lugar, que o seu sacrifício é uma paz com Deus. Deixo-lhes a paz com Deus, porque agora vocês não são mais inimigos de Deus, vocês agora passam a ser filhos de Deus, meus amigos, e aquela atitude de inimizade da nossa parte, aquilo tudo que impedia que pudéssemos ter comunhão com Deus, em Cristo Jesus é retirado e é colocada esta paz. Deixo-lhes a paz com Deus, porque o meu sacrifício faz isso, mas dou-lhes também a minha paz, aquela paz que dominou o coração de Jesus enquanto caminhou no mundo, enquanto enfrentou a oposição, quando teve que enfrentar a morte e a rejeição do seu povo, ao ponto de chegar na cruz do Calvário, depois de ter passado aquela noite de angústia, pedindo para que aquele cálice fosse passado dele, ele encontra paz neste momento de oração, vai para a cruz e lá na cruz, ele está dominado pela paz quando olha para os seus algozes e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esta é mais uma experiência que vai nutrir de certeza o nosso coração, que vai encher de certeza a respeito da salvação. Essa paz com Deus e esta paz de Cristo que vem dominar o nosso coração. Meus irmãos, podemos ter certeza da nossa salvação mesmo em meio às tribulações. Podemos experimentar esta paz mesmo em meio às tribulações, como o próprio Cristo, como foi dito, enfrentou quando pediu para que passasse aquele cálice. Ele enfrentou a angústia, mas alcançou paz. Quando esteve na cruz, por um instante disse: Deus meu, por que me desamparaste? Este sentimento de abandono na cruz, carregando sobre si os pecados de toda a humanidade, mas encontrou paz. Eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Foi assim que Jesus se entregou aos cuidados do Pai. É assim que nós podemos ter certeza que, da mesma forma como Jesus foi alcançado por esta paz, também nós seremos alcançados. Veja que Jesus, falando aos seus discípulos, disse o seguinte no capítulo 15, versos 20 e 21. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Ora, Jesus está dizendo que inevitavelmente poderão aqui ser que enfrentemos a oposição, a perseguição, da mesma maneira como ele sofreu isso. Da mesma maneira que ele foi suprido, ele foi alcançado pela graça de Deus, ele foi dirigido pelo Santo Espírito, ele recebeu aquilo que precisava para enfrentar os seus momentos de angústia, também nós seremos alcançados dessa maneira. Se houve resistência para com ele, poderá haver resistência para conosco. Mas se houve sucesso da parte de Jesus, se a sua palavra fez morada no coração de outras pessoas, se a sua palavra transformou vidas, a nossa palavra também poderá fazer isso. Essa é mais uma experiência que nutre de certeza o nosso coração quanto à salvação. Quando compartilhamos e percebemos que o Santo Espírito de Deus continua a fazer morada em corações, a transformar vidas, a salvar pessoas que, mais uma vez, colocam a sua fé, depositam a certeza da sua vida espiritual nas mãos de Cristo Jesus. Se somos perseguidos, se Jesus foi perseguido, também podemos ser. Mas se Jesus teve vitórias, também nós as teremos. É por isso que Jesus veio ao mundo, para manifestar o amor de Deus. Veja que em João 3,16 está registrado que Deus amou o mundo de uma maneira tão especial, que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o que está decretado. Quando falou aos seus discípulos,
mais uma vez quis dar certeza a eles de que estaria e que cumpriria as suas promessas. Lá em João 14:3 diz: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para que vocês estejam onde eu estiver. Esta é uma promessa de Jesus que também nutre de certeza e de esperança o coração daquele que nele crê. Aguardamos o retorno de Jesus, que vem resgatar os que são seus, para que juntos vivamos a eternidade. João 20:21 diz que, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Jesus nos enviando para compartilhar deste amor, desta certeza que domina o nosso coração e que traz paz e que nos faz enfrentar as aflições da vida, porque aguardamos com expectativa a volta de Jesus. Se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vocês, para resgatar vocês, para que vocês estejam onde eu estiver. Aguardamos então, com grande expectativa, esse retorno de Jesus. Enfrentamos lutas e tribulações na vida, mas na certeza que quando Jesus voltar, tudo isso vai cessar e nós vamos entrar naquela vida eterna, onde não há condenação para aquele que crê. Jesus vem para buscar os seus. Quando Jesus voltar, como será para você? Eu lembro de uma música que dizia assim: eu tenho a minha opinião formada a respeito de Jesus. Para você ele pode não ser nada, mas para mim é muito mais do que uma cruz. Ele é o meu escudo indestrutível, o Deus em quem eu posso confiar. Olhar de uma criança, esperança, a luz que me ilumina o caminhar. E o modo como entrou na minha vida, nem mesmo eu sei explicar. Mas creio, ele veio, foi, vai voltar, vem me buscar. E talvez o que eu lhe disse não convença. Sua crença pode estar do mesmo jeito. Mas quando ele voltar, não me procures, pois neste dia você não terá direito. Ele vai voltar terrivelmente e a gente deste mundo vai chorar. Para mim, será um dia glorioso, mas para você, como será? Que você não vá dormir desta noite sem receber Jesus em seu coração, sem pedir que Ele traga a certeza da salvação em seu coração. Creia em Jesus, receba-o como seu Salvador, aquele que perdoa todos os seus pecados e que traz a vida eterna para a sua vida. Deus te abençoe ricamente. Quero orar por você nesta noite. Deus querido, nós queremos te pedir, por cada pessoa que tem participado deste momento, nesta hora, Deus, que o teu Santo Espírito manifeste a ela a certeza desta salvação, que ela seja convencida pelo teu Santo Espírito do pecado, da justiça e do juízo. Nós te pedimos isso, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor traga a paz em seu coração, a paz que vem do céu, a paz que só Jesus pode dar. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Que Deus te abençoe ricamente e que na próxima semana possamos nos encontrar agora para meditar sobre o Deus de promessas. Até lá! Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever
meus conceitos e valores eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor.